Olá, gente! Vamos iniciar a aula de filosofia. O tema da aula de hoje é moral e ética. A gente usa muito o termo moral e ética no nosso dia a dia, na nossa sociedade atual, para atribuir algum juízo de valor, né? Para dizer, aquilo está de acordo com a moral e com a ética, não está de acordo com a moral e com a ética. Está faltando moral e ética na política, está faltando moral e ética no meu grupo social, enfim. São termos que a gente usa bastante. Mas, na verdade, o que é moral e o que é ética? A gente vai entender hoje um pouquinho sobre esse conceito de moral e ética. Moral vem do latim comportamento e a palavra ética vem do grego ethos, que significa também comportamento. Muito embora sejam sinônimos, os significados apresentam conceitos diferentes. O conceito de moral é um conjunto de regras e normas de sociedade. Já o conceito de ética é a ciência do comportamento do homem na sociedade. Então, para a gente entender um pouco mais essa moral, a gente vai estudar um pouco sobre essa origem. A finalidade da moral está para se estabelecer uma harmonia em sociedade. Imaginem só, levando em consideração o que eu acabei de falar para vocês, que a palavra moral significa, o conceito dela é um conjunto de regras e normas. Então, são regras e normas que estabelecem aí uma sociedade mais harmônica. Se não tivesse regras, já tendo regras e normas, vez ou outra a gente encontra dificuldade no convívio social, imaginem só se não tivessem regras. Enfim, eu vou explicar um pouco também para vocês sobre como se constrói essa moral na Grécia, na sociedade medieval e na sociedade capitalista. Na Grécia, a moral está muito ligada à política, à organização política. Na sociedade medieval está muito ligada à igreja. Lembrando que no período medieval, a principal instituição de poder era a igreja. Então ela vai estabelecer aí o que é moral e o que não é moral, o que é um ato moral e o que não é um ato moral. E a moral na sociedade capitalista. A nossa sociedade capitalista atual, ela tem algumas consequências, como o egoísmo, como o individualismo. E essas características dão resquícios na moral, né? A moral, ela tem algumas características muito ligadas nos dias de hoje a essas consequências capitalistas, como o egoísmo e o individualismo, infelizmente, né, gente? O ato moral ele pode ser de duas formas, normativo e factual. O normativo é aquele que deve ser respeitado, ele tem que ser respeitado. Exemplo, respeitar pais e mães. Então, respeitar pai e mãe é o que deve ser feito. Mas eu fiz, mas você tem a consciência que isso é errado. Então, a nossa sociedade estabelece como errado desrespeitar pai e mãe. Mentir. É errado mentir, não se deve mentir, mas eu menti, mas você tem a consciência que você fez algo errado. Né? São regras morais. E o factual é o que deve ser feito de acordo com as suas ideologias, com seus pensamentos. Por exemplo, você viu algo injusto, você vai denunciar. Todo mundo que vê atos injustiças sendo cometidas denunciam? Não. Então vai de acordo aí com seu pensamento, a sua ideologia de vida. E sobre a construção dessa moral aqui no Brasil, um pouco sobre o jeitinho brasileiro. Cada sociedade, ela estabelece sua moral, as suas regras e as suas normas. Então, o que a gente entende por moral aqui no Brasil, por nossas regras, pode não ser considerado moral lá em outro país do Oriente Médio, ou outro país da Europa, outro país Enfim. Então, a gente estabelece o que é moral de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso contexto socioeconômico. Então, varia de contexto para contexto. Então, algumas pessoas, mesmo sabendo, sendo consciente do que é moral e o que não é moral, tem a prática, por exemplo, de furar fila, são práticas de não respeitar essas regras, não agir de acordo com o estabelecido. E para falar um pouco disso, a gente fala sobre o jeitinho brasileiro. Eu trouxe aqui para vocês
O Zeca Carioca. Deixa eu só colocar aqui uma caneta. O Zeca Carioca, ele é um desenho da Walt Disney que foi feito para falar um pouco sobre a cultura brasileira. E como é o Zeca Carioca? Eu não sei, acho que não é um desenho assistido muito nos dias de hoje, mas faz parte aí dos desenhos da Disney para falar sobre a cultura de cada país. Aqui no Brasil foi construída a figura do Zeca Carioca. Muito simpático, mas é aquele jeito um pouco malandro, no sentido de burlar as regras, no sentido de se dar bem em qualquer situação. Então, essa característica aí que supervaloriza o quê? Questões como o oportunismo e a impunidade. Então são situações e ações que não estão de acordo com a responsabilidade moral. Embora a gente tenha essa cultura que foi construída, que foi passada, né, também para as outras pessoas, é uma cultura de impunidade e oportunismo, que a gente deve se afastar cada vez mais de ações como essa. Então, essa ação moral, essas ações morais de uma forma geral, elas devem ser feitas e respeitadas em todos os contextos. Na minha escola, na minha casa, na frente dos meus pais, quando os meus pais não estão, né? Então, enfim, falando um pouco hoje sobre moral, na próxima aula falamos também um pouco mais sobre ética. Nossa aula se encerra por aqui. Espero que fiquem bem, que se cuidem e até logo.